Torcida do Palmeiras pede meia do River, que humilhou a Alemanha na Copa. Tem também o Palmeiras definindo o preço para vender o Maurício e o Gomes viralizando aí mundo afora. Tem números incríveis dele e muitos outros assuntos também. Teve treino do Palmeiras hoje, Paulinho metendo gol, muita coisa pra gente falar. Chega junto, dedão no like, por gentileza. Você que já conhece, já sabe como funciona, você que já é de casa, dedão no like, botão hypar. Por gentileza, chega junto. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Orlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser, você fica até o final do vídeo. Se o vídeo te agregar de alguma maneira, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo e minha amiga? Vamos junto, vamos com os dois pés no peito, porque tem coisa já importante hoje sobre Palmeiras, né, Orlan Dias? O homem voltou, agora ele quer trabalhar. Acabou as férias, hein? Acabou a mamata. Enfim, Abel Ferreira voltou. A gente falou da pausa dele aí, né? Que ele ia voltar depois, mas ele voltou aí ao trabalho. E o Palmeiras, né, voltando aos treinos. Teve jogo treino, teve muita coisa aí pra gente comentar. Vou inclusive trazer os gols aí, né? Que eles separaram aí pra gente ver, né? Mas o elenco se representou na semana passada. O Abel ganhou esses dias, né? Acabou se representando hoje. Teve esse jogo treino às 15 horas, que teve transmissão da TV Palmeiras, né, contra o Mauense, inclusive, depois vocês podem assistir, se vocês tiverem paciência para reassistir o jogo treino. Eu vi que na hora que anunciou, os caras falaram, quer saber, não vou assistir a Inglaterra, vou assistir o jogo treino Palmeiras e Mauense. Então você comenta aí se você fez isso, ou se você ficou na Inglaterra mesmo. Mas enfim, né, um detalhe aí que interessa pra gente, né, mostra esse retorno aí do Abel tendo mais tempo para trabalhar, né? Agora ele também comandou pessoalmente aí um treino focado em bolas paradas, ofensivas e defensivas, né? E bola parada que a gente tem visto, especialmente na Copa aí também, que ganha jogos, né? Especialmente a gente que tem alguns jogadores se destacando por lá também, né? E agora, Libertadores, Copa do Brasil, e a gente precisa realmente de tudo isso, e teve retorno, tá? Retorno do Giai, a gente falou aqui sobre a questão da folga aí que eles tiveram, né? Os jogadores que foram para a Copa teriam algumas folgas aí, o Giai já voltou, né? O Marlon Freitas também tinha se ausentado por questões pessoais, né? Para quem não acompanhou, a mãe dele acabou falecendo, inclusive, né? Toda a força aí do mundo para ele, um momento bem complicado, né? Ele acabou fazendo alguns posts ali da mãe dele nos últimos dias aí, ele acabou ficando ausente por esse motivo, né? Já fizeram o exame, já tá tudo certinho também, e tiveram pelo menos algumas baixas aí, que foi o Vitor Roque e o Jeff Té, né? O Jeff Té a gente trouxe aí sobre a operação dele, depois da parada aí já para a Copa, né? E o Vitor Roque tá se recuperando daquela lesão que ele teve no tornozelo, né? Aí o Palmeiras postou, eu só vou ter que postar meio que picado os gols aqui, porque o Palmeiras dividiu, né? Mas o primeiro gol aí foi do Paulinho, né? Nesse retorno aí, foi um time bem misto, olha, ó. Sobrou, já fez, oportunista, foi o primeiro gol dele aí do jogo treino, depois ele fez aqui ó, da molecada, Riquelme, Felipe, Luigi. O Alan e o Felipe Anderson estavam... Luigi, hein? Luigi metendo gol aí contra o Mauense, claro que, né, não quer dizer tanta coisa, mas é importante, né? O retorno aí, deixa aí a gol da molecada aí que o Palmeiras separou. Esse aí é o Riquelme, né? Riquelme Felipe. Eu tô acostumado com o rosto da molecada ainda, né? Ô, ele tá forte, o cara tá graúdo, hein, velho? Olha lá, então, o tamanho ele dele foi já. meio louco, mudou, parece. Então, cara, corta, não vou me empolgar com o Palmeiras. Eu vendo o Paulinho contra o Mauense já calculando aqui o estrago que ele pode fazer, né? Bizarro. Olha o golaço do Luigi. Viu, Luigi? Isso aí, se é na Copa, você estava delirando, né? Todo mundo estava delirando. Tem potencial, hein? Tem potencial. Inclusive, o jogador que a gente vai falar aqui depois, que a torcida do Palmeiras está pedindo, estava bem desacreditado. Vai que o Luigi aí desencanta no segundo semestre, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que depois vai ter. A do Alan foi de pênalti, né? E aí tinha. É que eu acabei colocando os últimos primeiros. Teve um do Paulinho. O do Paulinho de fora da área, que foi bonito aqui, que foi com uma tabela aqui com o Andrés Pereira, né? Trabalhou o Andrés, que era pra estar na Copa, né? E o Paulinho bateu ali, então o Paulinho fez 2 aí. É o que a gente falou, né? Se o Paulinho tiver 100% aí, voltar, não sei se vai voltar 100%, mas né, minimamente 80% dele a gente já viu que é muita coisa, né? Então ele fez 2 gols, claro, contra o Mauense, mas é isso. O fato dele já estar treinando aí, né? Depois mexe no time e tal, mas ele já tá tendo sequência aí, já é muito importante.
Cara, acho que só o fato dele estar correndo, não colocando a mão na canela, ele não tá mancando, acho que já tira, já dá um alívio aí para 90% da torcida, né? E ele é diferente demais mesmo. E vamos falar aqui agora do nosso próximo assunto, que é o Maurício, né? O Palmeiras aí basicamente trabalhando ali com a margem que precisa para vender o Maurício, né? Tem muitos interessados aí. Vamos falar disso aqui, o Maurício que tá na Copa. E por falar em Copa, eu vou falar aqui também no maior torneio do mundo, que tá pegando fogo nessa fase de mata-mata. E deixa eu te falar rapidinho de uma parada que ajuda demais para quem gosta de acompanhar os jogos aqui por dentro, tá? Se você é apaixonado por futebol como eu e sabe que faz diferença acompanhar o jogo com informação, com qualidade na mão, você tem que baixar o app da KTO, não tem segredo, você pega o seu celular agora, escaneia o QR Code ou clica aqui ó, nos links da descrição ou no comentário, baixa o app da KTO agora, meu amigo, você não vai pagar nada para baixar e você pode se munir aí de estatística, históricos dos times, contexto da partida, ficha dos jogadores para fazer a sua aposta com segurança e no app da KTO é bom demais para isso, porque você acompanha os números, entende aí melhor cada confronto dessa Copa e fica por dentro de tudo que acontece em campo. Então, ó, agora o papo de sempre, baixa o app da KTO, chega junto e presta atenção porque é importante, tá? Aposta é entretenimento, senhores, não é fonte de renda, não é jeito para você ficar rico, nem solução de problema financeiro, tá? Aposta é para fins de entretenimento, é diversão para quem é maior de idade e joga com consciência, por isso que a KTO tá aqui com a gente, nesse discurso consciente com vocês, então se for usar, usa com responsabilidade, só com aquele dinheiro que não vai te fazer falta e sempre no controle. Então você pega o seu celular agora e baixa aí o app da KTO para você acompanhar os jogos com segurança dentro das possibilidades, das probabilidades e com muita responsabilidade. Para maiores de 18 anos, estamos junto, KTO, regulamentada no Brasil. E vamos falar agora do Maurício, né, cara? O Maurício que voltou, não voltou ainda, né, mas pode voltar da Copa valendo uma fortuna, os meninos... Eu tenho a seguinte teoria, se ele jogar bem contra a França, ele está vendido. O que o Palmeiras pediu, os caras vão pagar, eu imagino eu. Se ele jogar bem contra a França, acabou. Se ele passar nos marreteiros ali do meio de campo da França, acabou. Porque o Maurício foi para a Copa, brilhou e, cara, tá para voltar com o Palmeiras, pro Palmeiras com passe lá em cima. A Europa já apareceu aí com uma proposta gorda, a Atalanta oferecendo 18 milhões em cima dele, né? 18 milhões de euros aí no caso, né? Mas tem um detalhe aí na postura do Palmeiras que a galera precisa entender, né? O que rolou? O Maurício, ele tá fazendo uma Copa muito boa. Ele foi crucial ali, abriu a disputa de pênalti contra o Neuer, né? Colocou o Paraguai nas oitavas depois de 16 anos, jogando aí no maior palco do mundo. E o que aconteceu, cara? Foi confirmada a fonte, né? Nós trouxemos aqui para vocês. A Atalanta ofereceu 18 milhões de euros no Maurício e em reais isso aí dá uns 106 milhões de reais. E tem mais, tá? Tem mais interessados no Maurício. Tem clubes da Liga Americana, a MLS, que seria um desperdício absurdo para ele jogar lá, né? Tem sondagem para ele. Tem também o mercado internacional inteiro já está de olho nele, tá? E aqui vem a parte do Palmeiras, tá? O Palmeiras ele está recebendo essa sondagem, essas propostas e admite que o valor pelo Maurício é bom, mas não deve vender agora, tá? Não deve a diferença de não vai. Não deve vender agora. Por quê? Porque o Maurício ainda tá na Copa e quanto mais ele jogar, tem essa partida contra a França, cara, se o Paraguai fizer uma partidaça, sei lá, por algum milagre avançar, ou que ainda ele saia jogando bem, o valor dele vai subir ainda mais. E aí se o Paraguai for longe, ele pode valer quanto? 130? 140? 150? Então o Palmeiras está sentado numa pilha de ouro ali que pode aumentar, está esperando o melhor momento para explorar isso aí. E o Palmeiras hoje, né, trabalha com um contexto aí que você pode chegar a 25 milhões de euros no Maurício. 25 milhões de euros no Maurício, porque é um jogador novo, tem muito a render ainda. Então esse é o ciclo que o Palmeiras trabalha hoje. Ele pode ter um variável, você pode vender o Maurício por 20, 21 e trabalhar ali com bônus de variável, com gatilhos, né, chegando até 25. Então o Palmeiras já trabalha com essa possibilidade e isso ajuda demais, né, cara? Se sai por esse valor, é um lucro gigante aí para o Palmeiras reinvestir no elenco. Lembrando que o Maurício não é titular absoluto no time do Palmeiras, ele entra um jogo sim, um jogo não, e enfim, mas ainda assim é uma peça importante, né, cara?
Cara, eu fico imaginando, lembrando os corintianos reclamando quando o Maurício foi convocado e o Romero não, né? Ai, meu Deus, o cara naturalizou agora. E, olha a diferença, né? O nível, assim, o Maurício ele não foi só o pênalti, mas o pênalti já fica muito marcado porque é contra o Neuer, mas ele jogou muito, né? O jogo todo ali passou por ele e o Gustavo Gomes foram absurdos. E aí eu confesso que eu falei, mano, os caras vão pros pênaltis contra o Neuer com 2 palmeirenses batendo, vai dar ruim, não é possível. E aí o Maurício, e assim, do Maurício ainda foi aquele pênalti firme, né? O do Gomes foi deslocando. Eu falei, mano, não é possível isso. Eu acho que está quebrada a maldição dos pênaltis palmeirenses, hein? Vamos descobrir, hein? Talvez a gente descubra no segundo semestre isso aí. Mas por falar, né, em destaque aí da Copa, inclusive se tava 2-0 pro Senegal, a Bélgica empatou no finalzinho, cara. Que negócio. Nem a pau. Eu já ia falar que tava eliminado, né? Não, e tá quase virando ainda. O Lukaku entrou, tá jogando muito aqui, né? Mas assim, outro que jogou muito aí dentro dessa classificação do Paraguai foi quem? Matias Galarza, né? Matias Galarza se destacou muito, vem se destacando desde o jogo lá contra a Turquia, que ele entra no lugar, inclusive, do Bobadilla, né? O Bobadilla, que do São Paulo, fez gol contra no primeiro jogo, depois o Galarza entrou no lugar dele, já fez o gol mais rápido ali daquela fase, né? Acho que 1 minuto e pouco, assim, ele já fez o gol, e acabou firmando, né, na titularidade, e foi muito bem contra a Alemanha, né? Ele foi bem ali na fase de grupos, ele começou a jogar, foi muito bem contra a Alemanha também. Ele é do Atlanta United, né, da MLS, ele está emprestado pelo River, né? A gente está até dando uma conferida aqui, o empréstimo deles acabou, né? Acabou ontem, acabou no dia 30/6 o empréstimo dele. E aí, por que eu tô falando Matias Galarza? É porque a torcida começou a pedir ele, né? Tudo bem que a torcida provavelmente deve estar pedindo um Lukaku agora, né? Pediu o Olise, né? Pediram vozinha, chegaram em mim e falaram, é uma boa o vozinha no Palmeiras. Pediram o goleiro do Japão, os caras viu 15 minutos do goleiro do Japão, os caras chegaram em mim e falaram, meu amigo, Suzuki eu conheço sua moto, cara. Os caras viram 15 minutos do goleiro do Japão, os caras estão de brincadeira. A galera gosta de pedir todo mundo, né? Mas o Matias Galarza, de fato, foi um cara aí que teve muitos pedidos, porque ele também já jogou aqui no Brasil, né? Ele jogou no Vasco. O cara não deu muito certo no Vasco, mas eu até, durante o jogo do Paraguai, teve um vascaíno que mandou ali na transmissão da Casera e falou assim, ó, ele chegou para complementar o Sub-20, aí ele foi subindo, só que ele pegou um time muito ruim, e ele ainda era um dos destaques do time. Que time ruim no Vasco, infelizmente, é algo corriqueiro, né? Então ele pegou um time muito difícil, por isso que ele também não conseguiu desempenhar muito bem aqui, mas ele realmente está jogando muita bola. Mas a gente está trazendo aqui realmente porque a torcida falou, a torcida pediu, inclusive é até legal de trazer para perguntar o que vocês estão achando, né? Se vocês estão. Quer dizer, acho que todo mundo acompanhou, que todo mundo está acompanhando o Paraguai, né? Se cabe ou não no Palmeiras, eu acho que entra um pouquinho no que a gente tá falando do Maurício, né? Porque se o Maurício sair, você precisa de uma peça de reposição. Ele me parece ser um pouquinho mais defensivo que o Maurício, mas eu até achei que aqui ele também joga um pouquinho mais ofensivo. Mas é pensando no meio-campo no futuro, que a gente já cansou de falar aqui, né? O segundo semestre vai ser pegado e vai precisar de elenco. E não sei, eu daria pelo menos a famosa sondada, né? O som dos supermercados aí, pelo menos eu faria. E, pô, detalhe, né? Uma coisa que vale lembrar, a galera tá pedindo aí, o cara tá hypado. Mas ele fez o gol contra a Turquia, foi um golaço, inclusive, o gol mais rápido da fase de grupos. E ele deu assistência pro gol do Enciso contra a Alemanha, na classificação aí do Paraguai. E, pô, a cama tá feita, né, cara? Você acha que o Gustavo Gomes nem entraria na mente dele? Gustavo Gomes é o emissário para fazer uma colônia paraguaia aqui no Palmeiras. Gustavo Gomes, Maurício, Ramon Sosa. Então, assim, é uma galera de peso aqui, né? E como você falou, o empréstimo dele acabou. Ele deve voltar pro River Plate. O River Plate não vai ser besta de não aproveitar um jogador que foi destaque na Copa ou fazer muito dinheiro com o cara, né? O River, inclusive, os caras falaram que voltou a perguntar do Flaco. O bicho é chato, hein, mano? Deixa o maluco quieto, velho. Os caras estão em cima aí, mas o River tem isso, né? Muitos anos também sem se destacar, não tá conseguindo montar um elenco muito forte. Então, um cara que é destaque, assim, para eles se desfazerem, provavelmente aí eles vai dar uma valorizada absurda no passe dele agora. E para fechar, senhores, essa pauta aqui também é mais de orgulho, né? Mais de orgulho do que propriamente uma parada de bastidor que prova que o Palmeiras tem um dos maiores guerreiros do futebol mundial, tá? Um
um jogador do Palmeiras, aí o Gustavo Gomes, acabou de bater o recorde que deixa para trás o Van Dijk, que é um dos maiores astros zagueiros do planeta, e duvido que você sabia disso, imagino eu, que isso aqui é para, cara, exibir com orgulho, né? O Gustavo Gomes, o que aconteceu aqui? Segundo o levantamento do CIES, que é o Instituto Internacional de Estatística mais respeitado do futebol, o Gomes é agora o jogador de linha com mais minutos jogados no mundo inteiro nos últimos 365 dias do planeta. Ninguém jogou mais que ele. São mais de 6.300 minutos em campo, que é o equivalente aí, bicho, a 70 jogos completos em um ano. E qual que é a grande questão aqui? Para você ter noção do tamanho desse feito, né? O Gomes, ele passou o Alan Franco, passou o Van Dijk, capitão do Liverpool, passou uma penca de jogador bom aí que joga na Europa, e capitão do Palmeiras, né? Um zagueiro sul-americano, é o cara mais utilizado, mais exigido, mais resistente do futebol mundial e o mais impressionante também, né? Ele bateu esse recorde justo agora, depois dele ser herói na Copa contra a Alemanha, foi ele que converteu o pênalti ali, bem dizer, decisivo, né? Da Alemanha. Contra a Alemanha, e colocou o Paraguai ali nas oitavas junto com o Canalha ali. O cara foi um monstro, né? Então, assim, é estatística para você ver como o Gustavo Gomes, cara, o orgulho de você ter um cara desse no Palmeiras, né? Porque para pensar, se o Gustavo Gomes fosse um jogador do Flamengo, um jogador do Corinthians, nossa, o que isso aí seria vendido, hein, meu irmão? A gente falaria de... Eu vou falar bem a real para vocês já, o Gomes passou o Gamarra, não? Tô errado? O Gomes acho que é maior que o Gamarra já? Posso estar falando uma groselha aqui? Eu acho que inclusive não sei até quando o Paraguai ia, né? Na época ali do Gamarra, que tinha o Arce também, assim. Mas o Gomes está numa liderança absurda, né? E até disso daí, se ele jogasse em outros times aí, eu vi uma galera fazendo até um pouquinho de seleção da Copa até agora, né? É que assim, se eles aprontarem em cima da França, vai ser histórico, né? Mas talvez eles caindo agora nos oitavos, lá no final, ele não tenha muito jogador paraguaio na seleção da Copa, mas talvez até agora ele seja um dos melhores zagueiros mesmo, assim. Se for votar ali individualmente, né? Um destaque absurdo. Nesse jogo contra a Turquia, que ele estava com a menos, os números deles foi um negócio assim, assustador. E esse cara vai voltar para jogar para nós, né, cara? Isso que é da hora. Você tá assistindo o maior torneio da parada, assim, e um dos destaques vai voltar e vai jogar no seu time. Isso é muito legal. E ele não tinha muito, ele não era unanimidade lá no Paraguai, né? Direto a gente via os caras pegando no pé dele, e ele conseguiu reverter isso também. Hoje ele é o grande líder da geração ali, né? Ganhou ali a torcida também. É muito legal, e assim, não é exagero dizer, eu acho que você também, que eu comemorei mais a classificação do Paraguai que a do Brasil. E não é por torcer contra o Brasil, não, que eu comemorei a do Brasil também. É que a do Paraguai era mais improvável, né, cara? Tem o fator dos caras do Palmeiras, então teve um negocinho a mais ali pra gente. Acho que pra palmeirense teve mais, pra outros torcedores nem tanto. É a questão como posso dizer, das ambições, né? Das ambições dos times. Porque você pensa, pro Brasil, o que interessa pro Brasil? Bicho, eu acho que se o Brasil não bater uma semifinal, no mínimo, a galera vai sair reclamando dessa Copa, né? O Paraguai, quando saiu... Né? O chaveamento do Brasil parece bem mais simples, o do Paraguai é o melhor time possível, velho. O Paraguai, cara, quando saiu com a Alemanha, a galera já deu a sentença, já falou, acabou, né? Não tem como. E se o Paraguai eliminar a França, na boa, para fazer uma estátua para todo mundo, faz uma estátua para todo mundo lá no Uruguai. O Paraguai, se ele eliminar a França, eu arrisco dizer para você que ele só moral maior nessa Copa é só do campeão. E olha, mas porque moralmente falando, se o Paraguai elimina a França, meu irmão, acabou. Tu pode colocar aí uma estrela para cada aí dos times que o Paraguai eliminar agora. É que a Holanda saiu, né? Então já não vai pegar mais a Holanda. Inclusive, eu queria trazer sobre isso aí, ó. O quê? Esse tweet depois da primeira rodada. Corinthians versus Palmeiras na Copa até o momento, né? Que a Holanda goleou a Suécia, o Paraguai perdeu para os Estados Unidos. E agora a gente teve o dia perfeito, né? Tava tudo certinho ainda para ajudar a Holanda do Memphis. Foi eliminado e ele nem entrou em campo. Eu tenho para mim que o corintiano não sabe falar de futebol. Os caras sabem fazer só poropopó, né? Porque o cara mandou esse trem aí. E você lembra do cara comparando o Guinegão com o Hendrick? Nossa. E, cara, você vai fuçando, né, cara? É um negócio assustador, assim, porque realmente eles falam e eles acreditam, né, na parada, né? Ai, meu Deus, tô falando na zoeira, não, realmente acredita na parada. E o Memphis, acho que nesse jogo já tinha entrado meio que só no final ali. Mesmo a Holanda tendo vencido esse jogo e o Paraguai tendo uma agulhada, era um cara reserva entrando no final do jogo,
versus um cara titular, líder da geração dele, né? O Memphis é o maior artilheiro da seleção holandesa, ninguém tira isso dele e tudo mais, mas hoje na seleção ele foi meio que pelo nome mesmo, né? Tanto que num jogo mais importante ele acabou nem entrando. Exatamente, mas é isso, os caras queimando a língua e é isso que eu espero, né? Nada como o tempo aí para provar que o trabalho do Palmeiras está sendo bem feito, que os jogadores estão sendo bem feitos. Eles devem ganhar uma folguinha, né? Lembrando que o Palmeiras aí tem o primeiro jogo contra o Curitiba no dia 23, Campeonato Brasileiro. A Copa termina no dia 19. Eu não vou falar que o Portugal, que o Paraguai não chega na final, não vou ficar quieto, que vai que chega, né? Mas assim, eles devem ganhar uma folga, digamos que, sei lá, os caras caiam nas quartas, por exemplo. Os caras caírem na quarta vai ser um feito e tanto, mas devem ganhar uma folguinha. Mas eles devem vir bem desgastados aí, imagino eu, pela sequência. Da Mal Gomes, aí o número que a gente trouxe aí, bicho. O cara mais utilizado nos últimos 365 dias. É isso, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, cara. Chegou até aqui. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, eu peço seu like, o seu hypar, né? Você que segue o canal ou que você não segue. Se você não segue, você faz tudo aí agora, que eu garanto que vai ser muito importante para você também, que você vai receber os vídeos em primeira mão. E dá o like, dá o hypar, se inscreve no canal, mas para o que você está fazendo aí, estou lavando louça, levando o cachorro para passear, estou fazendo o número 2, você termina, aí depois você faz o que você tem que fazer aí. Valeu, obrigado, Erlandezos, tamo junto. É isso, valeu, rapaziada, se inscreve aí, aquele like maroto, tamo junto.